e eu nasci numa família muçulmana. Meu pai e a minha mãe são muçulmanos, mas eu me converti ao Senhor Jesus. E quando eu me converti, tive muitas dificuldades, porque a família não estava de acordo que eu havia me tornado um cristão. Eu tive muitas dificuldades durante esse ano, eles me batiam, não davam comida para comer e me forçavam a renunciar a Cristo, mas eu disse não. Às vezes a minha mãe me chamava na cozinha e ela me perguntava: e você não vai abandonar Jesus? Eu disse: não, mamãe, vou continuar a segui-lo. E depois eles me batiam na cozinha mesmo, me colocavam para fora, porque o meu pai pensava que eles haviam me dado comida. E a minha mãe dizia: não demos nada a ele. Então, depois de 2 anos, as coisas ficaram muito difíceis, eles me expulsaram de casa e foi quando eu vim para Bobo Dioulasso. Nós recebemos a visita de missionários que vieram da Albânia, que pertence à nossa missão, a Missão Antioquia, missionário Edmilson e a Miriam, e o pastor Francis nos convidou para conhecer um vilage chamado Tucoró Samblá, um vilage que ainda não existia a presença da igreja naquele lugar, e nós pegamos as nossas motos numa distância de mais ou menos 50 quilômetros, entramos dentro da mata e fomos desbravando aqueles lugares ali, né? Que para nós era uma novidade muito grande. E foi maravilhoso, porque nós fomos conhecendo um pouco, né? Quando a gente passa pelo asfalto, a gente só vê, né, na beira do asfalto as casas, as crianças correndo no meio da rua, mas quando você entra mata adentro, você vai ver que existem comunidades muito grandes naqueles lugares. Então nós subimos uma montanha, foi engraçado porque nós não sabíamos o que nos esperava, e quando a gente atravessa aquela montanha, de repente uma comunidade gigante no meio daquele lugar, e nos receberam com muita festa, com dança, com alegria, e foi um momento muito maravilhoso. E naquele dia o líder da tribo nos convidou então para retornarmos no outro dia, que ele ia convocar toda aquela tribo para nos receber. Foi uma alegria, queridos, né? A tribo toda saiu, teve dança, teve festa, trabalho com as crianças, e o mais importante, eles nos deram a oportunidade da gente compartilhar do Evangelho e falar daquilo que Deus estava fazendo nas nossas vidas e aqui em Burkina Faso. E naquele dia eu tive a oportunidade de falar do amor de Jesus, tive a oportunidade de pregar o Evangelho, e muitas pessoas se renderam aos pés de Jesus. Então o conselho, né, de líderes daquela tribo nos chamou e já nos deu um terreno para a gente poder então construir. Então no outro mês Deus tocou um irmão no Brasil que nos abençoou com a construção, né? E nós mesmos fomos, fizemos os tijolos, levamos os obreiros do CAP para podermos construir, e no término daquela construção Deus toca o coração de uma irmã nos Estados Unidos que nos abençoou com um poço, e água aqui para esse povo é vida, né? E quando nós estávamos fazendo o poço, a comunidade vinha, queria saber o que estava acontecendo, porque foram caminhões grandes que entraram dentro daquela comunidade, e de repente aquela maravilhosa imagem que está até hoje registrada na nossa mente, que foi o momento que a água jorra, né? E aquele povo então é abastecido de água ali dentro daquela tribo. Eu dou graças a Deus por esta oportunidade de partilhar com vocês a visão que Ele nos tem dado. Quando nos reunimos em torno da mesa e queríamos um projeto ao povo Samblá, que é um povo não alcançado. Então, começando pela tribo de Tucoró Samblá, nós vimos as necessidades do povo Samblá. Então, nossa intenção era de conseguir um objeto para poder atrair o povo Samblá. E não sabíamos o que pensar. Mas com a ajuda do Espírito Santo, nós tivemos uma ideia de traduzir a Bíblia em áudio em Samblá. Então, com oração e com a condução do Santo Espírito, Deus nos enviou um pastor Samblá, que nos tem ajudado por 4 anos para a tradução da Bíblia do Novo Testamento. Nós estamos para finalizar esta tradução. E agora nossa oração e nosso entendimento
é de entrar em 20 tribos Samblá para lhes apresentar o Evangelho. Nós estamos orgulhosos e contentes, porque o Santo Espírito está trabalhando e o Santo Espírito fará grandes coisas, unicamente para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. 5 anos depois da minha conversão, eu fui fazer a formação bíblica no Instituto Maranata durante 4 anos. Deus esteve comigo, me ajudou em todas as coisas. E no seminário, o tempo todo eu falava do nosso povo, da minha família e como eles eram duros ao Evangelho. Eu orava o tempo todo pelo meu povo, pela minha família. E eu pedi ao Senhor a oportunidade de poder evangelizar o meu povo, de poder levar o Evangelho a eles. E Deus fez graça e abriu uma porta, e um dia um amigo me ligou, perguntando se eu podia vir até Bobo Dioulasso. Então eu me preparei e eu vim até Bobo Dioulasso, e quando eu cheguei ele me disse: bom, eu tenho um amigo que trabalha num projeto chamado CAF, são pessoas que já trabalham no meio do povo Samblá. E eu perguntei: trabalham no meio do povo Samblá? Aonde? Então ele me respondeu dizendo que eles trabalhavam em Tucoró Samblá. Trabalhar no meio do povo Samblá, servir as crianças, foi um grande desafio, mas uma grande experiência e uma bênção enorme para a minha vida. Nós começamos a trabalhar no village, na aldeia. Nós começamos a trabalhar na aldeia de Tucoró Samblá. E nessa aldeia, ali de uma maneira bem simples, embaixo de um hangar de palha, que o chefe da aldeia nos cedeu, onde era como se fosse um curral, eles não estavam utilizando mais e eles nos cederam até que a gente conseguisse construir a nossa igreja. Nós começamos a fazer um culto para as crianças e dividimos as crianças embaixo de uma árvore, e até o momento quando a gente conseguiu um espaço de eventos da aldeia que tinha um quiosquezinho, e nós começamos a fazer um pouquinho mais estruturado para as crianças os nossos cultinhos. E ali, pela primeira vez, em contato com esse povo, que era bem afastado da cidade onde nós vivemos, Bobo Dioulasso, nós nos deparamos com algo que era diferente das outras aldeias mais próximas daqui da região, onde todos falavam o Dioulá, que é a língua daqui. Então a gente falava francês, sempre tinha alguém para nos traduzir em Dioulá, mas quando nós chegamos ali no povo Samblá, a gente viu que muitas crianças não falavam nem o francês, porque a maioria não iam para a aula, porque não tinha escolas perto, e a escola que tinha perto era insuficiente, e muitos não falavam nem o Dioulá, a maioria só falavam o Samblá. E ali, para nós conseguirmos alguém para traduzir do francês para o Samblá, era um desafio maior ainda. Então muitas vezes a gente passava toda a nossa aulinha, eu falava em francês, me ajudava em algumas palavras do Dioulá para o Samblá. Mas ali nós ganhamos uns livros de uma instituição americana que era a Bíblia contada em 12 histórias e tinha muita ilustração. E ali, vendo aquelas crianças que não receberam nunca uma literatura na mão, receber a primeira vez uma Bíblia infantil, foi algo muito marcante também para mim, porque a gente via que através das imagens, essas crianças, elas descobriam verdades, Jesus ministrava de uma maneira sobrenatural no coraçãozinho delas, e quando, depois do culto, o obreiro local que falava a língua vinha falar com essas crianças, muitas crianças realmente aceitavam a Jesus, entendiam a mensagem, e isso nos motivava a trabalhar cada vez mais, mas nós sempre fomos muito conscientes que o desafio da língua era algo realmente a ser resolvido. E então nós viemos até o projeto para falar com o responsável, então sentamos e conversamos, e ele disse que se eu estivesse pronto para trabalhar com o meu povo, ele estava pronto para me ajudar, que ele estava pronto para me ajudar a evangelizar o meu povo, e nesse dia eu queria chorar de alegria. Então eu orei, eu agradeci ao Senhor por tudo aquilo que Ele estava fazendo por nós. Eu agradeci de todo o meu coração por tudo isso. E junto nós iniciamos o trabalho de gravação e tradução do Novo Testamento
na língua Samblá. en langue Sambla. E nesse mês ainda, no mês de junho de 2018, nós estaremos entregando 250 Bíblias em áudios para mais de 20 tribos da etnia Samblá, onde eles terão a oportunidade de escutar o Evangelho na sua própria língua, onde eles terão a oportunidade de conhecer as histórias bíblicas, de conhecer a história de Jesus. É maravilhoso poder fazer parte da história do cristianismo aqui na África, sabendo que existe ainda em pleno século XXI tribos e povos e etnias que ainda não conhecem nada acerca de Jesus. E o projeto CAF aqui em Burkina Faso tem entrado em mais de 17 tribos. Nós temos tido a oportunidade de traduzir a Bíblia para o povo Samblá, de construir igrejas, de fazer projetos sociais e ver que o reino de Deus, né, ele tem avançado nessa nação. E a gente vê realmente o cuidado de Deus por esse povo, um povo que para muitos é um povo invisível, muitas pessoas nem conhecem, até ao mesmo aqui dentro de Burkina Faso não é um povo muito conhecido, ele está bem concentrado em uma região somente de Burkina Faso, mas é um povo que precisa ser alcançado, um povo que o Senhor tem planos de salvação. E eu louvo a Deus que através das nossas vidas nós podemos levar o Evangelho integral, o Novo Testamento de uma maneira clara, para que eles escutem o Evangelho de Jesus na sua própria língua, tenham entendimento e que todo o Samblá reconheça que Jesus Cristo é o Senhor. E até o dia de hoje, o povo não tinha a palavra de Deus na sua própria língua, mas... Aleluia, mas hoje nós temos a Bíblia em Samblá. Olha aqui, olha ela aqui. Escute.